Um outro marcador muito importante, né, e que tem sido extremamente utilizado para a divisão das zonas de treinamento e, consequentemente, prescrição do treinamento na natação, é a relação entre o lactato sanguíneo, né, que é produzido a partir da atividade muscular. Então, a grosso modo, quanto maior a intensidade de exercício, maior a produção de lactato. E conhecendo essa relação entre intensidade de exercício e produção de lactato, é possível dividir, né, as intensidades em algumas zonas que nós chamamos de treinamento. Na natação, né, é muito comum, existem várias nomenclaturas, tá? Mas é muito comum essa nomenclatura que nós chamamos de aeróbico 1 ou A1, né, aeróbico 2, aeróbico 3 ou treino de VO2, anaeróbio 1, 2 e 3 ou velocidade 1, 2 e 3, que seriam os treinamentos anaeróbios. Como que isso é feito? Basicamente, né, a partir do momento em que o treinador conhece as âncoras fisiológicas, então ele teria o tempo em que o nadador deveria nadar até determinados limiares. Eu vou falar mais disso, mas só para vocês entenderem a figura aqui, ó, nós temos dois limiares metabólicos, basicamente. Limiar anaeróbio 1, que eu vou chamar aqui de limiar anaeróbio 1, e limiar anaeróbio 2. Existem diferenças nas nomenclaturas, mas para esse encontro eu vou usar essa nomenclatura, limiar 1 e limiar 2. E na média, apesar também de existirem divergências, o limiar anaeróbio 1 ele acontece na média por volta de uma concentração de aproximadamente 2 milimolares de lactato. Então, mesmo que eu não fiz o teste no atleta, se durante o treino eu tirar uma gotinha de sangue, uma gotinha do lóbulo da orelha, né, e medir a concentração de lactato, eu sei, né, qual intensidade, qual zona de treinamento ele está realizando determinado estímulo, mesmo que seja de perna, braço, com paraquedas, com palmar. Tá? Agora, se eu conheço a curva, né, desse nadador para determinados estilos durante a série principal, é muito fácil, né, tendo essas âncoras fisiológicas, classificar que série que ele está fazendo. Muito fácil, desde que a gente conheça, né, as formas de análise. Okay? Então, basicamente, só para vocês terem uma ideia da magnitude de intensidade que eu estou falando, né, fica por volta, tá, o limiar anaeróbio 2, a intensidade de VO2 fica por volta de 80% a 82% da velocidade de 100 metros do nadador. Tá? Então, eu quero treinar em VO2 máximo. É algo em torno de 80% a 82% da velocidade de 100. Né? No caso do limiar 2, né, a zona, o que separa o A2 do A3 aqui, seria em volta de 70% a 75% da velocidade de 100 metros, tá? E entre 60% a 68% eu estaria treinando, né, em torno, né, seria o limite inferior da zona 1, da zona 2 de treinamento aqui, os treinos de zona 2. Então teria A1, A2, A3 e os treinamentos anaeróbios. A grosso modo é assim, pessoal. Aeróbio fraco, aeróbio médio, aeróbio forte, e depois as séries de capacidade, potência, capacidade de tolerância, né, e potência e velocidade pura. Por isso que nessa série aqui de velocidade 3, o lactato é baixinho, porque são séries extremamente curtas, né, de 10 braçadas, 15 metros, né, 20 metros, séries curtas o suficiente para não dar tempo de haver acúmulo de lactato, porque nós estaríamos utilizando uma outra fonte energética, que é aquilo que eu falei no início dessa palestra aqui, que é o ATP-CP. Então, portanto, não teriam grandes produções de lactato. Ok? E essas intensidades aqui normalmente são realizadas na melhor média. Né? Quando vocês olham os livros, está lá em torno de 85%, 90%, 95%, algo assim. Mas não é que o nadador se esforça só 95%. É que ele não consegue fazer muito melhor do que isso. Então, na média, fica algo em torno de 95% do melhor tempo, por exemplo, né, para uma determinada intensidade. Tá? Então, como eu disse para vocês, esse é um procedimento que a gente faz com bastante frequência, né, com as equipes. Então, o atleta faz um esforço. Então, aqui é um exemplo de um protocolo que a gente usa, 6 esforços progressivos de 200 metros. Ao final de cada esforço, a gente tira uma gotinha de sangue e anota o tempo que o nadador fez. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, né,
o nadador nadou, então fez o primeiro de 200 para 2,52, depois 2,30, 2,25, 2,19, 2,16 e o último, que foi a intensidade máxima, ele nadou para 2 minutos e 6. O intervalo é bem curtinho, fica em torno de 1 minuto aqui entre cada 200 metros. Tá? E depois, analisando essas amostras de sangue, né, e determinado as concentrações sanguíneas de lactato, então é dessa maneira que a gente classifica as zonas de treino. Então, beleza, eu vou treinar em Endurance 1 ou Aeróbico 1. Hoje é um treino de limiar anaeróbio. Limiar anaeróbio, para esse nadador, ele vai nadar por volta de 2 minutos e 19. Aqui daria até para fazer algumas subdivisões. Eu vou trabalhar no limite superior da zona 1, 2 minutos e 30. Uma série típica, por exemplo, de limiar anaeróbio. 15 de 200 descansando 30 segundos. Nesse caso, 15 de 200 descansando 30 segundos para esse nadador e deveria tentar manter 15 de 200 para 30 segundos nadando por volta de 2,19 cada 200 metros, porque a gente estaria no limite superior, né, da zona 2. Então, seria um treino de limiar anaeróbio se ele treinar nessa faixa aqui, ó. Ok? Ao mesmo tempo, bom, se ele for treinar VO2? Um treino típico de VO2, né? Nesse caso, olha só, para o treino de VO2, eu posso usar, né, tanto o tempo de 400 metros para tentar estimar essa velocidade, ou como eu mostrei para vocês aqui, ó, né? É um pouco mais fino, né? Faço o teste progressivo e aí eu verifico de fato qual que é a velocidade correspondente à intensidade de consumo máximo de oxigênio. Então, o treino típico, por exemplo, 6 de 200 metros, descansando 1 minuto a 1 minuto e 30 de intervalo, entre 95% a 100% da intensidade de VO2. Então, nesse exemplo, se eu tenho a velocidade de 400 ou aquela velocidade lá de 2 minutos e 6, eu sei que o nadador tem que fazer, então, 6 de 200, se ele treinar entre 95% a 100% do VO2, ele vai ter que nadar entre 2 minutos e 3 e 2 minutos e 9, né, nesse caso aqui. E se eu usar o dado do teste anterior, que é o do slide que vocês viram aqui, ó, então ele teria que tentar fazer 6 de 200 metros, descansando 1 minuto, tentando nadar para 2 minutos e 6. Tá? Seria uma série típica de treinamento, né, com o objetivo de desenvolver a potência aeróbia máxima, usando o dado de uma avaliação fisiológica, por exemplo.